Muito bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sucessão, direito sucessório. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma construção introdutória, nós estamos criando o terreno para que a gente possa entender a nossa matéria, tá bom? Eu vou dividir aqui a tela. Essa daqui é a nossa aula 2, de sucessão. E o que nós vimos? Primeiro que nós vimos que a morte, ela é um fato jurídico. Então, existe uma repercussão no ordenamento jurídico em decorrência da morte. Assim como a vida, assim como outras situações, a morte ela também é um fator de importância para o direito. Por isso que existe a nossa disciplina. Nós também fizemos uma análise topográfica do próprio Código Civil, para dizer que existe uma sequência lógica no direito civil, para você começar o código falando sobre vida e ele finaliza falando sobre morte, tá? Então, a gente vai colocar aqui que a morte é um fato jurídico. Um outro tópico importante foi para falar da sucessão hereditária. Porque nós vimos que existem dois tipos de sucessão hereditária. Nós temos a sucessão hereditária, abre parênteses aqui, legítima e testamentária. A última se faz por manifestação de vontade do decujus e a primeira por questões consanguíneas e ou afetivas. Então vamos lá. Tendo recapitulado o que nós vimos no nosso último encontro, o nosso tema da aula de hoje são princípios específicos. Princípios específicos. Sucessório. Princípios específicos do direito sucessório. Nós até começamos a falar deste princípio no nosso último encontro. É um princípio cuja terminologia é francesa, é o princípio do Saint-Simon, ou o termo correto, droit de Saint-Simon. O que é que isso significa? Significa dizer que o patrimônio do decujus ele se transmite diretamente e imediatamente, automaticamente, aos herdeiros. Então, o que é que a gente vai botar enquanto conceito para que a gente possa problematizar o instituto? Por este princípio, significa dizer que a transmissão imediata e automática do quê? Do domínio, posse da herança. Olha que coisa interessante. Esse princípio ele só existe porque para que evitar que as coisas fiquem abandonadas ou sem dono. Nós já trabalhamos com isso, inclusive, na disciplina de direitos reais. Quando se fala de patrimônio, quando se fala de bens, pretende-se, em função, inclusive, de segurança jurídica, que as coisas possuam dono. Isso, inclusive, dá vazão a vários princípios dos direitos reais. Por exemplo, o princípio da sequela, em que o sujeito, em função desse elo, dessa obrigação próprio terreno existente entre o indivíduo e o bem, ele possa perseguir o bem independente do lugar que esteja ou com quem quer que esteja. Então eu gosto de puxar um pouquinho a sardinha
para algo que nós já trabalhamos lá em direitos reais, para que a gente perceba que esse elo existente entre o sujeito e o patrimônio, ele nem a morte pode romper esse elo tão forte que é. Então, para que se evite, isso na verdade tem origem no direito medieval. Se a gente for ali na obra do professor Silvio de Salvo Venosa, a gente vai perceber, é até antes disso, mas no direito medieval, o droit of assassine tomou um corpo e uma força muito maior. Então, o patrimônio não fica desassistido, o patrimônio não fica abandonado, o patrimônio não fica, via de regra, sem dono. Então, o que é que a gente pode construir? Que há a transmissão imediata, a transmissão automática do domínio e posse da herança. No nosso primeiro encontro, nós finalizamos, inclusive, dizendo isso, que o Saicene é um princípio tão importante, por isso que está estampado, ele está iniciando as nossas construções aqui, mas é tão importante dentro do direito sucessório, que permite, inclusive, antes de formalizado a partilha, antes de aberto após a abertura da sucessão, que os herdeiros possam ingressar com ações de direito real para resguardar o patrimônio. Enfim, é possível esse tipo de manutenção de posse, por exemplo. Os herdeiros podem, mesmo não tendo sido feito a partilha. Por quê? Em função do Saicine. A transmissão ela é automática. Agora, é automática a partir de quando? Vou botar uma primeira observação. A partir de quando que eu posso falar dessa transmissão imediata e automática? A resposta para isso é a partir da resposta da abertura. E quando é que se dá a abertura da sucessão? Com o evento morte, com a morte. Então, a gente pode falar que essa transmissão imediata é automática. Aqui estamos utilizando as terminologias corretas. Ela se dá automaticamente no momento da abertura da sucessão. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento da morte. Uma outra questão que é importante, e a gente vai botar aqui, perceba que não é uma matéria tão distante, né? A morte faz parte da vida, faz parte do nosso cotidiano. Olha que coisa legal. Será que os herdeiros precisam conhecer a sua condição enquanto legitimados a receber ou a totalidade ou a fração da herança? Será que o conhecimento dos herdeiros é fator essencial para que seja efetivado o droit of assassine? A resposta para isso é não. Olha que coisa legal. Independente do herdeiro conhecer ou não, dele ter ciência ou não, é possível essa transmissão, ela já acontece de maneira automática. Então, bora anotar isso? Isso é tão importante. Bora colocar aqui, ó. Não. Ou seja, a transmissão, eu acho isso muito forte. Transmissão do patrimônio, da herança, vamos botar isso, acontece independente da ciência do sucessor, que é mais amplo. Então, a transmissão da herança acontece independente da ciência do sucessor. Ele sabendo ou não sabendo, acontece essa transmissão automática. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos trabalhando, na verdade, com um dos princípios mais importantes do direito sucessório. E isso é tão verdade, eu vou abrir aqui o Código Civil, não vou dividir a tela,
mas eu vou mostrar aqui. O direito sucessório, ele começa para a gente começar a fazer uma caminhada artigo por artigo. O direito sucessório, ele começa no livro 5, intitulado Do Direito das Sucessões, título 1 da sucessão em geral, é isso que nós estamos trabalhando, tá? E começa ali no artigo 1784. Então, olha que coisa legal. O princípio do Saicine já está presente no primeiro artigo que abre, que estampa o livro 5 do Direito às Sucessões. Então, diz aqui no artigo 1784, aberta a sucessão, a morte, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Olha que coisa legal. Pelo que nós construímos na última aula e pelo que nós estamos sedimentando aqui, não há dificuldade nenhuma em se compreender esse artigo. Aberta a sucessão, a herança ela vai ser transmitida desde logo aos herdeiros legítimos e aos testamentários. Você já sabe que a sucessão hereditária ela pode acontecer de maneira legítima e de maneira testamentária. Então, quando houver o evento morte, nós já falamos no nosso primeiro encontro, primeiro, você vai dar vazão à manifestação de vontade do indivíduo. É lógico, estamos trabalhando com direito civil, com direito privado, com a liberdade das partes. Agora, é importante a gente falar que essa liberdade, em matéria de sucessão, ela não é absoluta. Na verdade, no direito civil, do início ao fim, a gente percebe que essa liberdade das partes, ela não é absoluta. Nós já sabemos que existe na sucessão testamentária um percentual para que o sujeito possa dispor livremente do seu patrimônio, tá? Que é 50%. Mas a gente vai trabalhar com isso lá na frente. Primeiro a gente vai construir as noções gerais em matéria sucessória, tá? Uma outra questão, essa é muito importante, nós precisamos voltar aqui uma outra observação. É o seguinte, esse direito, esse sai-sim, a transmissão imediata e automática do patrimônio, dá direito à exclusividade ao bem? Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Será que sai-sim dá direito exclusivo ao bem? Tem doutrina que vai falar de direito imediato. Vou botar isso aqui. O Flávio Tartucci utiliza esse termo. Se não me engano, o professor Pablo Stouza e Rodolfo Pamplona também. Será que dá direito imediato e exclusivo ao patrimônio? Exemplo. Digamos que, hipoteticamente, a minha mãe faleça. Ela tem imóveis. Eu estou falando aqui para você que, em função do sai-sim, nós temos a transmissão automática do patrimônio. Isso já foi compreendido. Agora, será que nessa transmissão, e eu já sei que nessa transmissão eu tenho direitos reais. Por exemplo, se tiver alguém tentando invadir a casa, eu posso ingressar com a ação de manutenção de posse, por exemplo, porque já me dá direito possessório, tá? Mesmo não tendo sido feita ainda a transmissão definitiva do patrimônio. Agora, será que eu sou dono exclusivo com sai-sim? A resposta para isso é não. Olha que coisa legal, gente. O indivíduo, o patrimônio se transmite. Agora, há uma transmissão automática, por quê? Para que as coisas não fiquem sem dono, para que as coisas não fiquem abandonadas. Agora, isso não dá ao indivíduo um direito imediato e exclusivo ao patrimônio. Anote isso. Não dá um direito imediato e exclusivo ao patrimônio. Por isso que a gente pode falar que esse direito não é concreto, mas é um direito, vamos botar? Pois é um direito abstrato. Pois é um direito abstrato. E essa regra é tão importante, observação dentro da observação. Vou botar um tópico aqui, você já sabe que é dentro da observação, que inclusive o STJ, nós temos diversos julgados no STJ, no sentido de que o herdeiro, que ele se apropria, toma posse exclusiva do patrimônio, pela jurisprudência do STJ, este herdeiro
com posse exclusiva, vamos botar isso? O que o STJ fala? O herdeiro com posse exclusiva deve pagar aluguel aos demais. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, a gente percebe que o SAICINE, a transmissão, sim, automática do patrimônio, a gente pode falar isso, transmite-se automaticamente, mas o indivíduo ele não é dono. Não podemos falar de um direito imediato e exclusivo. E se, porventura, o indivíduo formalizar uma posse exclusiva, ele deve, de acordo com a nossa jurisprudência, pagar aluguel aos demais. Então, tendo construído isso, a gente está iniciando a nossa caminhada aqui em sucessão. Vamos aqui, 2. Eu vou botar aqui, mas eu vou ler de outra forma. É um princípio também com a terminologia em latim, o princípio do ultra. Eu sei que eu coloquei o non, eu vou explicar. Viveris hereditatis. Viveritatis. Ultra viveris, separar aqui, hereditatis. Significa o quê? Pelo princípio do ultra viveris hereditatis, significa dizer que o herdeiro ele pode ser responsabilizado além do conteúdo da herança. Eu coloquei ultra viveris hereditatis e vocês já perceberam que eu comecei com non, porque essa regra não subsiste. No primeiro vídeo isso já ficou claro, nós já construímos isso, tá? As obrigações, elas se transmitem, tá? Então, na abertura da sucessão, tudo se transmite. A gente pode pegar o ativo e o passivo. Agora, é lógico que o passivo, ele não pode estender, não pode ultrapassar a força da herança. E é exatamente isso que fala o non ultra viveris hereditatis. Mas eu comecei de maneira diversa, por quê? Porque nas legislações anteriores, o Código Civil de 1916 ele já trazia o non ultra viveris hereditatis. Isso é muito interessante. Mas se a gente for ali para o Código Civil napoleônico e voltar, se a gente for para o direito romano e voltar, se a gente for ali no início da Grécia Antiga, a gente consegue perceber que com o evento morte, com a abertura da sucessão, o patrimônio do decujus ele se fundia com o patrimônio do herdeiro. Então, é exatamente por isso, em função dessa unificação dos patrimônios, que, eventualmente, o herdeiro poderia responder por encargos superiores, inclusive, aos presentes à própria herança. Hoje, essa regra ela é vedada por questões de justiça, tá? Inclusive, está presente no artigo 1792 do Código Civil. Bora ver? 1792. Olha que coisa linda. O herdeiro não responde, é maior, tá? Mas eu vou colocar ele todo. Mas o que é? Deixa eu salvar aqui. Mas a única coisa que é importante aqui é o início. Olha que coisa legal. Regra presente no artigo 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Então, a gente começa a perceber que esse já é o conceito. Os herdeiros podem responder por obrigações que superem a força da herança. Por questão de justiça. Então, a gente costuma falar, eu iniciei a aula hoje dizendo que nem a morte não rompe obrigações. Isso é muito forte. Hereditatis. Isso é muito forte. É muito forte. Porque, independente do que aconteça, as partes têm que arcar com
com seus atos em vida. Agora, é lógico, a morte não rompe, isso se transmite automaticamente, mas essas obrigações, elas não podem superar o que está presente na própria, no próprio espólio, tá bom? Então, tendo feito isso, vamos trabalhar com o nosso terceiro artigo, e esse terceiro princípio, aliás. Deixa eu botar só princípio, porque princípio olha que legal, social da herança. Vou falar uma coisa para vocês. O Código Civil, ele é incrível, incrível. Nós estamos trabalhando com direito privado, é com direito civil. Você já sabe que, eu nunca sei se eu olho para a câmera ou se eu olho para mim. Você já sabe que, se é direito privado, nós damos ênfase à livre manifestação de vontade das partes. Aqui, via de regra, o Estado ele não pode intervir, tá? Só que nós temos princípios públicos que interagem na matéria privada. Vocês já trabalharam, desde parte geral, na verdade, mas na disciplina de contratos vocês entenderam que não tem nada mais privado e livre do que uma relação contratual, mas existe uma função social de um contrato. Vocês já perceberam, quando trabalharam com direitos reais, que as partes podem adquirir patrimônio, ter propriedade, exercer posse, e que existe uma função social da propriedade, que é limitadora, inclusive, a esse direito de propriedade. E nós também temos uma função social da herança. Talvez não com os sentidos dos outros dois princípios que eu acabei citando aqui há alguns segundos, tá? Mas a gente pode falar e pode construir que pela função social da herança significa dizer que deve existir, vamos botar isso? Deve existir tratamento equânime entre os herdeiros. Se eu, porventura, em alguma questão, aqui agora não sei porquê, pensei em Mister Catra, 33 filhos, 3 mulheres, e pela função social da herança, não importa se Mister Catra gostava mais de um, gostava mais de outro, é lógico, ele pode ter formalizado um testamento, tá? Que é um instrumento adequado para você formalizar essa sucessão testamentária. Então, mas se ele não o fez, deve existir um tratamento equânime entre os herdeiros, tá? É isso que fala a função social da herança. Agora, lógico, você também pode pegar os outros sentidos de função social. Respeito aos interesses da coletividade, a doutrina não traz dignidade da pessoa humana, mas o sentido correto, a função social da herança, é a existência de tratamento igualitário, paritário entre as partes, tá bom? E nós estamos no 2. 2 ainda não, aqui é 3. Função social da herança. Deixa eu botar aqui bonitinho. Não estou botando zero. Esse material vai ficar com vocês. E papai quer entregar tudo bonitinho, tá? O quarto princípio, ele é importante. Por que é importante? Porque ele vai resvalar no direito adjacente. Então, ele vai trabalhar também com regras do processual, que é o princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Esse princípio está previsto no segundo artigo. Olha, a nossa caminhada está uma caminhada bonita. É o artigo 1785. Eu vou botar primeiro o artigo. 1785 do Código Civil. Não sei se eu botei Código Civil lá em cima, mas não importa. Do Código Civil, que vai trazer uma regra pelo seguinte. Digamos que o sujeito... Aqui eu vou tentar problematizar para você ver qual é a bagunça que se tem.
tá? Quando se pensa em sucessão, e por que o legislador ele escolheu essa regra, tá? Para abertura é uma regra, tá? Deixa eu botar aqui. Regra de competência, tá? Para a abertura do inventário da sucessão. Alguém pode perguntar assim, não, tudo bem, eu já entendi o que é abertura da sucessão, é morte, mas ela se efetiva onde? Onde é que é a abertura da sucessão? Digamos que o sujeito tenha 10 residências, já comecei, digamos que o indivíduo tenha imóveis espalhados pelo Brasil todo, qual é a regra para abertura da sucessão? Perceba que se eu fosse olhar pelo critério tão somente de residência, isso ia causar uma celeuma. Já pensou? Eu, por exemplo, eu tive há uns 6 anos atrás, 6 anos, 7 anos atrás, eu morava em 3 lugares. Conquista, eu sou baiano, né, para quem está me assistindo. Eu morava na cidade de Vitória da Conquista, de Guanambi e de Brumado. Eu tinha vínculo com algumas empresas e eu efetivamente residia, morava nestes lugares. Residia não, residia. E tinha um domicílio. Agora, olha que coisa interessante. A depender do indivíduo, ele pode ter imóveis espalhados pelo Brasil todo. Isso poderia causar uma preocupação, imagine. Já pensou se o local de cada residência do sujeito fosse o local para abertura da sucessão? Então, nós teríamos, hipoteticamente, inventários espalhados no Brasil todo. Ou se fosse no local do patrimônio, por exemplo, o sujeito tem um imóvel em cada estado, ele passou a vida dele toda, de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, ele comprava um imóvel em uma capital. Então, será que nós teremos que ter espalhados pelo Brasil todo, em cada estado, um inventário correndo? A resposta para isso é não. E aí, por isso que, para poder simplificar, o artigo 1785, ele vem trazer a regra da abertura da sucessão. Antes de colacionar aqui o artigo, a gente vai botar aqui, ó, qual é a regra? A sucessão abre-se. Bora botar? Anote. De domicílio. Vou fazer uma do decujus do falecido, tá? Aqui eu vou fazer uma construção, na verdade, porque é uma terminologia importante. Geralmente não se dá valor porque isso é algo que nós trabalhamos em parte geral de direito civil. Qual é a diferença da residência para o domicílio? É o ânimos, é a vontade. Então, no exemplo que eu dei, embora eu residisse em 3 locais diferentes, eu tinha um domicílio. Por quê? A minha vontade de residir era em Vitória da Conquista. Embora em Conquista eu só ficasse 2 dias, eu ficasse mais tempo embrumado em Guanambi do que em Vitória da Conquista, mas é possível, porque no domicílio, eu vou botar só essa observação, que eu acho isso tão importante. Às vezes a gente começa a ler um artigo, se depara com a terminologia e não dá o exato valor e sentido, e extensão e força que a expressão necessita, tá? Então, residência diferente de domicílio. Perfeito? Isso é importante, porque aqui a gente tem uma coisa que se chama ânimos. Vontade. Eu vou até botar isso para esse material ficar bem completinho. Ânimos, vontade, tá? Então, tô botando não senti nada. A sucessão abre-se no último lugar de domicílio do decujus. Bora ver se é isso mesmo? Se eu tivesse em aula, eu ia pedir para você falar assim, duvido. Deixa eu pegar aqui, ó. 1785. Que coisa legal. Estamos iniciando aqui o estudo do direito sucessório, artigo 1785. Papai vai colar. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Do ponto de vista nem sei que número está, territorialidade. Do ponto de vista de simplificação, o legislador conseguiu, nesta regra de territorialidade, passar por cima de N problemas que poderiam existir
se você buscasse outras determinações. Aqui eu vou colocar só uma observação, porque para leitura, tá? Dicas de leitura. Porque a Lindbe também fala a mesma coisa. E aí, como a Lindbe é, segundo o professor Flávio Tartucci, ali no prelúdio do seu livro, ele fala que a Lindbe é uma norma sobre direito, né? Então, ela nos ensina a ler a legislação e aplicar o direito, inclusive. Então, ali no artigo 10, fica de leitura, tá? A Lindbe é a antiga lei de introdução ao Código Civil, aí houve uma alteração do preceito normativo, hoje é chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lindbe. Então, fica a dica, leia também a Lindbe. A gente vai para o... Tá, 4, 5... Vamos trabalhar com o quinto princípio, que é o da temporalidade. Princípio da temporalidade. Olha que coisa interessante. O princípio da temporalidade veio para poder resguardar os herdeiros de eventuais transformações da legislação. Por quê? Olha, esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Eu estou gravando para os meus alunos da matéria de sucessão. Mas eu sou baiano, sou soteropolitano, mas resido aqui em Vitória da Conquista. E é interessante a gente falar que nesta cidade nós temos, porque já me deparei, com um inventário com mais de 60 anos. Mais de 60 anos o inventário. Então a gente percebe que o inventário, quando foi aberta a sucessão, quando foi iniciado o inventário, o processo de inventário, estávamos sob a égide de um outro Código Civil, com outras regras sucessórias, inclusive o Código Civil de 16, eles têm algumas regras diferentes do Código Civil de 2002, tá? E o inventário ainda está presente até hoje. Mas olha que coisa interessante, em função da temporalidade, o magistrado, quando vai analisar, por exemplo, a validade, a eficácia de determinado ato praticado lá atrás, ele deve utilizar o Código Civil de 16 e não o Código Civil de 2002. Com uma coisa que vocês trabalham, nós trabalhamos também logo no início do curso de Direito, com uma coisa que se chama, isso daqui materializa exatamente isso, um instituto que se chama ultratividade da lei. Olha que coisa interessante. Em função de quê? Em função de resguardo de três coisinhas, tá? Que está presente também na Lindbe, olha que coisa interessante, no artigo 6º da Lindbe, mas está presente também na Constituição Federal, no artigo 5º. Então, você já está percebendo que é cláusula pétrea, inclusive, o que eu vou dizer aqui agora, tá? Antes, para a gente poder arrumar a nossa síntese e arrumar a nossa cabeça, porque eu acabei falando muita coisa, tá? O que é que a gente vai botar enquanto conceito da temporalidade? Você vai botar assim, utiliza-se a lei do tempo da abertura da sucessão. Cara, isso aqui é muito importante. Essa é uma regra, inclusive, ó. Olha como a nossa caminhada está bonita. É o nosso quarto artigo. Artigo 1787. Bora ver? Artigo 1787. Antes, como a gente está caminhando de maneira bem tranquila e bonita na nossa disciplina, vamos aqui, eu vou puxar também um artigo que nem faz parte desse princípio, tá? Mas é só para você ver que estamos trabalhando com a sequência lógica aqui. Pelo menos eu tentei criar uma didática para que você possa compreender a matéria, tá? Vamos lá. Utiliza, se está errado, por quê? Ah, tá. O nosso artigo é esse, tá? É com isso aqui que a gente vai ficar. Mas eu precisava também trazer aqui, porque a gente já trabalhou com isso, inclusive no primeiro encontro. A sucessão se dá por lei, sucessão hereditária, ou por disposição de última vontade, sucessão testamentária. Então, isso daqui a gente já sabe, tá? A gente já conhece, só trouxe aqui para que a gente possa entender a sequência que estamos trabalhando aqui, trabalhando no Código Civil. Não que direito seja lei, a gente já sabe com isso, eu não trato, não é a minha ideologia, não é a minha pegada, inclusive em sala de aula, mas a gente precisa seguir uma sequência do Código para que a gente possa exaurir. Não teremos, nesse curso que estará gravado aqui, não teremos um único artigo que vai ficar sem uma leitura, sem uma análise da parte do livro 5
do direito sucessório, tá bom? Mas o que convém aqui, para que a gente possa trabalhar, é isso aqui, ó. O artigo 1787 regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Então é muito bacana. E no momento da abertura da sucessão, é a legislação que está em vigor, que está em vigência, é que será utilizada. Ah, mas foi alterada, isso não vai afetar. E não vai afetar porque aqui eu tenho que colocar essa observação, para mim, é de suma importância. Primeiro, que é o artigo 6º da LINDB. Então, você já percebeu? Vai. Oh, não botei. Pegue a LINDB de novo, estude, pô. Vou te falar uma coisa, são só 30 artigos. Se você não quiser estudar os 30, meu aluno aqui de sucessão, quem está assistindo esse vídeo, leia do 1º ao 19. Pronto. Sabe por quê? Porque do 1º ao 6 vai falar de regras de aplicação, vigência, eficácia de lei, que aqui a gente está falando exatamente sobre isso, tá? A aplicação do direito. Depois, do 7º ao 19, vai falar de regras de direito internacional, que tem tudo a ver também e que resvala com o direito sucessório, tá bom? Então é importante. Mas, para mim, o principal é esse aqui. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que fala o que, papai? Que fala que a lei não poderá prejudicar o quê? Será que você lembra? Eu não estou aqui, não estou vendo você. Não vai prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Olha que coisa legal. Isso aqui é muito importante. O artigo 1787, ele materializa um direito, uma cláusula pétrea. A lei não pode prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Nós podemos trabalhar aqui com a noção de direito adquirido. O nosso último princípio, deixa eu botar aqui bonitinho também, que esse material será disponibilizado. É o princípio da vontade. Princípio. Você já sabe. Vou até copiar esse artigo aqui e vou botar lá embaixo, que aí a gente finaliza. Você já sabe que existem 2 tipos de sucessão, tá? 2 tipos. Agora, nós já dissemos também na última aula, e aí é bacana a gente fechar também falando isso, que no momento da abertura da sucessão, você vai buscar a última vontade do sujeito, tá? Mesmo quando, olha que a gente já trabalhou, quem já foi aluno meu já sabe disso, porque já trabalhamos isso em disciplinas específicas, inclusive para quem eu estou direcionando esse material, nós temos regras específicas ali no artigo 1900, quando a gente vai falar da interpretação do testamento. A gente vai falar sobre isso, pode ficar tranquilo, tá? Mas é bacana que mesmo quando houver uma divergência, você deve interpretar um testamento, o ato de última vontade, buscando chegar o mais próximo possível da vontade manifestada, do interesse do indivíduo. O legislador, esse é um princípio muito importante, talvez um dos princípios mais importantes que nós tenhamos aqui no direito sucessório, porque essa regra, a vontade, ela não é absoluta, mas ela deve ser objeto de foco, tá? Do aplicador do direito, do magistrado e de quem estiver, né, diante da... Porque os inventários podem ser judiciais, mas também podem ser extrajudiciais. Inclusive, quem estiver conduzindo deve buscar um respeito à vontade manifestada das partes. Esse é um dos princípios mais importantes que nós temos também em direito sucessório. Eu acho que no nosso encontro, esses são os princípios fundamentais em matéria sucessória, tá? O que é que a gente viu hoje? Vamos voltar aqui. Hoje a gente trabalhou com muita coisa. Nós estamos no nosso caminhar 2, iniciando aqui a leitura do Código Civil. A nossa caminhada está muito bonita. Nós formalizamos a introdução, reproduzindo o que nós falamos no nosso último encontro. Nós falamos do evento morte,
e dos tipos de sucessão legítima e testamentária. E nós estamos trabalhando com princípios específicos do direito sucessório. É isso que nós estamos trabalhando. O primeiro é o droit de Seyssine. Você já sabe que a transmissão ela é automática, que pouco importa se os herdeiros conheçam ou não, mas que não dá direito imediato e exclusivo ao bem. A gente já sabe. Você já sabe também do princípio que hoje é um princípio importante, non ultra viveris hereditatis, tá? Eu comecei falando do ultra viveris hereditatis porque em algum momento da nossa história, da história da humanidade, tá? No Brasil também, porque se a gente for pegar ali, olha onde eu estou indo. Nas ordenações do rei, né? Nós tivemos 3 ordenações, né? A última foram as ordenações filipinas, a gente vai ver que existia também o ultra viveris hereditatis, né? Os livros de direito civil interessante não falam sobre isso, mas você tinha essa regra também, né? De ultrapassar a força da herança e atingir o patrimônio do herdeiro. Hoje isso não é possível, a gente já construiu isso aqui, tá? Existe também um princípio da função social da herança, deve existir um tratamento equânime entre os herdeiros. Nós entendemos a regra da territorialidade, a regra de abertura da sucessão é do último lugar de domicílio do decujus. Exatamente isso, tá? Agora, tem várias situações que podem ocorrer. Se tiver 2 domicílios, que é possível o indivíduo ter, aí as partes vão escolher qual é o domicílio que vai melhor se adequar para a abertura da sucessão, tá bom? Nós diferenciamos, inclusive, domicílio de residência. Nós utilizamos o princípio da temporalidade, utiliza-se a lei no tempo da abertura da sucessão e ainda dei um exemplo. Um exemplo, olha que coisa interessante, eu vou botar aqui essa observação, porque eu disse isso, isso é importante. Ultratividade. Sabe o que é a ultratividade? Eu citei e acabei não explicando. Existem situações que uma lei que não está em vigência, que não tem mais validade, como o Código Civil, por exemplo, de 16, ela ainda tem vigor, ainda tem força. E aí convém aqui, só aqui de maneira muito sucinta, porque a gente já está finalizando a nossa aula, diferenciar validade, você já sabe que é compatibilidade com o sistema, vigência refere-se a efeitos de temporalidade, eficácia é produção de efeito e vigor é força. Né? Isso a gente trabalha lá no início do estudo do direito. Então, pela ultratividade, eu estou falando que existem normas que não estão válidas mais, não têm compatibilidade. Por exemplo, o Código Civil de 16 foi revogado expressamente, tá? Não tem mais validade, com o Código Civil de 2002. Tem muita coisa diferente, você já sabe disso. Todo professor de direito civil precisa obrigatoriamente comparar um instituto por outro. Por isso que um dos nossos referenciais teóricos essenciais da nossa disciplina é o professor Venosa, porque ele historiciza os institutos, isso é muito importante. Mas é interessante a gente pensar que em matéria sucessória é possível haver a ultratividade. Ou seja, você utilizar uma lei, mesmo uma lei que não é mais válida, não está mais em vigência, não tem mais eficácia, mas ainda tem vigor. É isso que é a ultratividade. Então, eu dei um exemplo. Na cidade em que eu constituo meu domicílio, que eu resido, existe um inventário, que eu já tive acesso, inclusive, já pude trabalhar diretamente com ele, no sentido de que tem mais de 60 anos e você utiliza um Código Civil anterior para você analisar determinadas situações. Isso porque é cláusula pétrea. A lei não poderá prejudicar ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. O último princípio é o princípio da vontade manifestada. Significa dizer que a vontade do sujeito deve prevalecer. Essa não é uma regra absoluta, tá? Dentro dos critérios pré-estabelecidos na própria legislação, tá bom? Mas a vontade ela é muito importante e deve chegar o mais próximo desta no momento de partilha e de divisão da cota parte de cada herdeiro. Gente, eu vou dividir a tela e eu quero finalizar essa aula aqui, como eu sempre finalizo os meus encontros, agradecendo a você, agradecendo pelo prazer que foi essa ministração. Muito obrigado pela parceria. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais, me procure no Instagram, me procure pelo WhatsApp, e-mail, né? Teve dúvida? Mandou. Um forte abraço, Deus abençoe, excelente semana, tamo junto.